Boa tarde, daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, Psicoterapia Somática, ao serviço da humanidade e do conhecimento também. E é um enorme prazer, todas as semanas, trazer sempre um tema novo, que são temas que vão surgindo de uma forma aleatória, não há assim uma linha de pensamento, digamos, concreta, com os temas que me surgem. Mas de tempos a tempos surgem temas que por vezes ora quero falar, por outras omito e procuro falar mais tarde. E este é um dos temas que já tenho abordado e tenho pensado, tenho estudado, observado também durante as minhas consultas e em mim próprio. E chegou o momento acho que de partilhar um pouquinho, se fala sobre este tema, abrir aqui uma pequena porta sobre este tema e partilhar com vocês que considero como sendo uma chave muito importante no processo psicoterapêutico, no processo de autoconhecimento e na busca também da nossa conexão interior. Ou seja, é um tema que, se nós tivermos consciência e uma consciência maior sobre este tema, nos será mais fácil de nos conectar com a nossa chamada quinta dimensão da percepção da consciência, onde é uma percepção onde nós temos mais clara sobre o nosso self, sobre o nosso eu superior, sobre essa parte que está somaticamente alojada no nosso coração, vamos chamar como se fosse a semente da realização, que é sentida até somaticamente na zona do plexo cardíaco, onde está associado também ao sentimento de amor, de compaixão, e à medida que nós vamos libertando certos temas, essa autoescuta para chegar a esse lugar profundo de bem-estar, de paz, é cada vez mais fácil e sensível e menos ruidoso. Ou seja, é mais fácil escutar esse lugar, sobretudo nos momentos de meditação, nos momentos em que estamos a fazer coisas que nós gostamos de fazer, que estamos com pessoas que nós gostamos imenso, ou que estamos nos nossos momentos de silêncio, quando viajamos. Ou seja, cada qual sabe subjetivamente a melhor forma de se conectar com esse lugar. Mas para chegar a esse lugar não é algo que se faz prontamente, porque se assim fosse muito fácil, nós vivíamos numa sociedade perfeita, não. Isso não acontece dessa forma, porquê? Porque a tapar esse lugar, nós temos a matéria, nós temos a realidade, nós temos o nosso corpo e, sobretudo, temos aquilo que mais me interessa falar sobre aqui, que são as nossas feridas emocionais, na qual eu falo muito sobre este tema. É um tema que já é bastante conhecido, que já partilhei em outros vídeos e que considero realmente importante para compreender o caminho que nós estamos a fazer. E de todas as 5 feridas emocionais, há uma que eu quero falar em particular, que é aquela que é a ferida que eu considero, na minha experiência, e não só, e também falando com amigos da minha área, também com colegas da minha área, e também descobri isso por mim próprio também. Há que há uma ferida que dessas todas, que é uma ferida que é transversal a elas todas, que é chamada a ferida da humilhação. E esta ferida é uma ferida que transporta em si o sentimento de vergonha. Isto é, quando nós estamos com sentimentos de vergonha, essa capacidade de nos conectar com o nosso self, com o nosso coração, com o nosso eu superior, com essa parte dentro de nós, nessa inteligência biopsicológica e espiritual que está dentro de nós, torna-se mais difícil, porque a vergonha não é só um sentimento, é também uma energia somática, isto é, ela fica guardada nas nossas faixas, no nosso corpo, ela é real. Então, se nós não atendermos a este sentimento, a esta ferida, ela vai nos proteger de ir ao contacto da cura das outras feridas. Isto é, se nós sentirmos este sentimento de vergonha, o primeiro instinto que nós vamos fazer vai ser fechar-nos, esconder-nos, tornar-nos invisíveis, não querer avançar neste processo, porque essa é a função da vergonha. A vergonha é proteger o nosso coração, é proteger de sermos nós próprios, de proteger e ir a esse lugar de profundidade que por vezes pode ser doloroso, não é? Desconfortável, que é natural, mas que também é o lugar de cura alquímica, é o lugar onde nós conseguimos fazer a nossa transformação. E para impedir, de certa forma, esse aprofundamento,
a vergonha entra somaticamente. Daí é que considero que sendo a vergonha o portal de todas as feridas. E a vergonha é o sentimento que, ou o estado energético, somático, interno e comportamental, vou chamar assim para dizer estes palavrões, mas perceber que ela é bem muito mais complexa do que nós imaginamos, e que ela pode simplesmente infiltrar-se de várias formas no nosso subconsciente, não é? É como se fosse uma espécie de um polvo que vai agarrando os tentáculos através da nossa mente, do nosso espírito e sobretudo da nossa alma. Porque, segundo o Dr. Richard Dawkins, da escala de emoções e de estados de consciência e sentimentos, há uma escala em que ele faz a avaliação de quais são as emoções de sentimento de vibração mais alta, as de vibração média e as de vibração mais baixa, sendo a vibração média a coragem e acima daí paz, amor, alegria, confiança e adiante. Para baixo, por exemplo, temos coragem, raiva, tristeza, medo, e depois lá no sótão das emoções com vibração mais baixa é a vergonha, porque a vergonha é o sentimento que mais nos afasta da nossa alma, é um sentimento tóxico, que por um lado ela pode ser útil, não é? Porque a vergonha é-nos incutida quando nós saímos da norma, sobretudo quando somos criança e temos os comportamentos mais inadequados, inapropriados, e por vezes uma forma de nos chamar a atenção pode causar uma certa vergonha que nos faz com que nós sejamos mais bem educados, não é? A vergonha serve para nos controlar os nossos comportamentos, até uma certa medida, se for uma dosagem muito pequenina, muito reduzida, dada com amor e alegria, é útil para nós educarmos as nossas crianças quando às vezes elas não conseguem perceber as regras, não é? E às vezes pode-se fazer isso através, às vezes, só de um toque, de um olhar, de uma repreensão, ativa sempre um pouquinho de vergonha na criança, o que é normal. No entanto, isto não é a realidade. A realidade é que a nossa sociedade, o nosso inconsciente coletivo está repleto deste sentimento. Muito também um pouco por causa das nossos construtos religiosos, culturais, sociais. Pronto, enfim, aqui há montes de causas que podemos agora indagar em relação a este sentimento em termos coletivos. Mas como o macrocosmos é o reflexo do microcosmos, no nosso corpo, nós também guardamos esse sentimento na nossa vibração somática. E ela é um portal, acaba por ser um portal. E eu estou agora aqui a consultar os meus apontamentos, mesmo para descrever como é que a vergonha se manifesta. E quando estamos a fazer um trabalho de cura, de autoconhecimento, é preciso conhecê-la. Ou seja, quais são os pontos e os aspectos no qual nós precisamos de consciencializar, de observar, para perceber que estamos sobre a tutela da dona vergonha sobre o nosso corpo. E podemos ver isso de várias formas. A primeira é através em termos comportamentais. Isto é, quando nós estamos a abrir, digamos, um tema, uma memória, quando estamos a abrir o nosso coração e a explicar uma dificuldade, uma vulnerabilidade ou algo que nós sentimos que é muito difícil falar, automaticamente a vergonha pode entrar aí sob a forma comportamental. Por exemplo, no momento em que ela entra, eu sinto dentro de mim, eu começo a sentir dentro de mim algum mecanismo de sobrevivência que me apetece automaticamente, ora fugir do sítio onde eu estou, ora evitar tocar este tema, ora simplesmente procurar tornar-me invisível, esconder-me do grupo ou esconder-me das pessoas e ir para o meu ninho, para o meu buraco de refúgio, para me proteger da exposição desta minha vulnerabilidade. E estas são formas comportamentais que a vergonha atua. É quando nós vamos para um grupo e queremos passar o mais despercebidos possíveis, quanto menos visto melhor, quanto menos me expor melhor, quanto menos talvez as redes sociais, muita gente ao sentir a vergonha, porque às vezes até desejam às vezes partilhar um bocadinho alguma fotografia da vida delas, mas não podem ou não sentem porque a vergonha diz sempre para não se expressar. Digamos, a vergonha pode também funcionar dessa forma, uma forma de tornar-me o mais discreto possível ou mais discreta possível para não poder ser vista. Esta é a forma comportamental que a vergonha entra. E depois tem de outras formas. Imaginamos que, eventualmente, ok, vamos observar a vergonha. A segunda fase, quando entra a vergonha, há um colapso energético e físico. Isto é, podemos entrar num sentimento em que estamos a olhar para a ferida por um tempo e de repente a nossa energia começa a colapsar, a querer fechar-se, a perder o discurso,
a chamada dissociação energética, onde eu não quero estar a sentir lá e é uma sensação de impotência e a pessoa diz mesmo: "Eu sinto mesmo vergonha, não consigo falar sobre isto". E aí estamos sob o efeito do polvo da vergonha que está a mexer com a nossa parte energética, com o nosso hardware biológico. E depois a seguir, podemos também encontrar isto também na zona somática, isto é, quando a vergonha vem, normalmente ela manifesta-se no rosto e no abdômen. Ou seja, por norma, o abdômen tem a tendência a ficar fechado, constrito, como se a alma quisesse fechar-se dentro dela, e o rosto tenso, com os olhos com necessidade de fechar, olhar para baixo, ou até mesmo tapar, para não sentir o olhar de outra pessoa. Porque a vergonha só é estimulada de uma forma. A vergonha só é estimulada através do nervo ocular, dos neurônios de espelho. Isto é, quando olhamos para alguém, a pessoa a ser vista, ou eu sentir-me ser visto, aí a vergonha acaba por se ativar. Então, numa primeira fase, passar por este portal denso é o mais importante que nós podemos fazer. Isto é começar a perceber que a vergonha atua de uma forma bastante subtil, bastante fugidia no nosso dia a dia, às vezes nos momentos em que nós mesmo estamos à espera. Por vezes pode ser no trabalho, nos relacionamentos, pode ser através da família, nas amizades, ou até mesmo noutro lugar que eu sinta que eu posso me expor, e a vergonha tem tendência a ativar aí. Ou seja, falando da vergonha, estou a falar sobretudo da ferida da humilhação, que é uma ferida que está presente nas outras feridas e que está a cobrir as outras feridas, como se fossem a névoa que trava, digamos, a cura, quer seja da ferida da rejeição, quer seja da ferida do abandono, quer seja a ferida da traição ou da injustiça, porque são feridas que nós precisamos de curar para nós estarmos em conexão com o quinto D, com o nosso self e com o nosso bem-estar. Então aqui talvez o que eu quero acrescentar também é uma parte prática também. E também começamos aqui um caminho de diluição da vergonha, não de repressão da vergonha. Porque há algo que diz, não tens que sentir vergonha. Porquê que sentes vergonha? Quando nós fazemos essas afirmações, nós estamos a reprimir essa sensação. É quase como não posso senti-la. Quando aqui o processo de dissolução ou dissolútio desta ferida, ou desta emoção, deste sentimento, desta estado de vibração mais denso, é exatamente o contrário, é observá-la. Ou seja, como é que eu a sinto em mim? Ok? Quando eu observo, vou observar o meu corpo, o que é que o meu corpo me diz, o que é que ele diz, se eu pretendo fugir, se eu pretendo esconder, o que é que eu sinto quando estou a sentir esta vergonha. Vou-me permitir autorizar a sentir esta vergonha, mesmo que seja desconfortável para mim. Numa primeira fase, talvez de uma forma solitária ou independente, é possível fazer, mas por vezes há outros momentos é que é preciso terapia que ajuda a fazer isso, porque por vezes é preciso alguém experiente, como por exemplo psicoterapia somática, que é no meu caso, por exemplo, na área da psicoterapia somática, que ajuda, de certa forma, a ter conhecimento desta experiência e respeitar o processo, sobretudo não julgando aquilo que se está a sentir. E às vezes criar esse espaço é super importante, porque por vezes há traumas, memórias traumáticas, que podem ser da infância, podem vir transgeracionais de outros lugares, em que podem ser feridas de humilhação muito densas, muito pesadas, podem vir desde abusos sexuais, abusos físicos, abusos psicológicos, bullying, pode existir de uma forma direta ou indireta na família, sem perceber que está lá, ou até podemos trazer isso também dos nossos antepassados, ou inclusive de vidas passadas também. Ou seja, nós não sabemos. Por vezes é preciso existir um meio e um contexto para poder observá-la sem colapsar nesta ferida, estando consciente dela, não adormecendo nela, mas poder vivê-la e poder expressá-la e perceber que do outro lado há ali alguém que está com um olhar de muita amabilidade e respeito, que é o meu caso, porque sempre que eu trabalho com as pessoas eu sinto um enorme respeito pelas pessoas que chegam ao meu consultório, porque se elas estão aqui é porque elas realmente querem ser elas próprias, e não há nada mais bonito do que esse objetivo. E quando estamos em compromisso, nós vemos coisas mágicas a acontecer. Por isso, olhar para esta ferida é, é uma forma de chegar àqueles lugares onde a alegria foi escondida. Porque o outro lado da ferida, o outro lado da vergonha, quando nós conseguimos ultrapassar e sentir esta turbulência,
nós vamos conectar-nos com aquele lugar de espontaneidade, com aquele lugar de alegria, com aquele lugar de que se lixe, eu sou como eu sou e sinto-me bem com isso, o que é que faço, o que é que não faço, porque tal como eu sou, como eu me sinto, eu sinto-me bem no meu corpo, eu sinto-me bem na pessoa que eu sou. Eu estou, é aquilo que se chama de eu estou bem resolvido, eu não quero saber se as pessoas dizem isto ou se dizem aquilo. E também é mais fácil também para eu conectar-me mais também com a minha intuição, mais com o meu self, mais com o meu lugar das minhas paixões, mais com o meu lugar dos meus sonhos também, porque abrindo esta ferida, essa conexão com o 5D torna-se cada vez muito mais simples e muito mais pura, vai-se aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu não estou a dizer eu como um caso, não é? Mas sei que esse é o caminho, eu sei que é isto que eu vejo, eu sei que é isto que se vai para lá. É aquilo que eu estou a encontrar nas consultas. Por isso, isto é só mesmo uma partilha que pode ser, claro, podemos falar aqui um bocadinho sobre o self, mas que é algo que podemos deixar depois para outro vídeo também. No entanto, a vergonha me deixa estar lá. E ao ter esta consciência, esta informação, espero que com isso consigam ter uma relação de maior diálogo com essa vergonha, com essa ferida da humilhação. E com isso também, maior ganhos em qualquer ponto da vossa vida que vocês sintam que é necessário ultrapassar. Muito seria por dizer sobre esta ferida, mesmo assim o vídeo já foi ligeiramente mais longo que o habitual. Agradeço por este momento. Alguma coisa, algum comentário, basta partilhar, basta enviar por escrito. Partilhem um vídeo se fizer sentido para vocês, para pessoas que de certa forma se identificam com este conteúdo. Obrigado por estarem desse lado, obrigado pelos comentários que têm recebido também e até breve.